The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos, muito obrigada por se conectarem ao nosso webinar e, pontualmente, nós iremos aguardar mais um minutinho para que os demais terminem de se conectar conosco, ok? 1 ou 2 minutinhos. Pessoal, apenas para verificar como que está meu áudio para vocês. Vocês podem mandar aqui na parte de perguntas que eu consigo ver se está tudo em ordem, se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok? Estamos ouvindo bem. Perfeito, muito obrigada, pessoal. Enquanto o pessoal vai se conectando aí, acho que é melhor a gente já começar, porque nós temos bastante coisa para conversar, ok? Então, bom dia a todos, eu sou Júlia, sou representante Turbonet Brasil, e o nosso webinar hoje foi pensado e montado de uma forma um pouco diferente dos webinários anteriores que nós estamos acostumados, como o de funcionalidades ou aquele focado apenas no mobile client que nós fizemos no início do ano. O objetivo desse webinar é passar por todos os recursos do Turbonet a partir da perspectiva de cada segmento, de cada mercado, cada vertical. Claro que a gente vai passar ali 2 ou 3 funcionalidades por cada segmento, mas é claro que a gente não se limita necessariamente nessas únicas 2 ou 3 funcionalidades. Caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da apresentação, vocês podem colocar aqui no painel de perguntas, nesse mesmo que vocês me passaram ok aí do áudio, e que nós vamos tentar responder ao final dela, ou posteriormente, caso eu não consiga, eu respondo por e-mail também. Só lembrando que o nosso webinar ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado, e os slides também, ok? Só vou encostar aqui o painel. Perfeito. Então, aqui a gente tem o nosso... Deixa eu minimizar isso aqui. Aí. Aqui nós temos o slide que vai mostrar de forma bem resumida todos os produtos Turbonet no nosso portfólio. Então, por exemplo, aqui na área roxa nós conseguimos visualizar o software de despacho, monitoramento, gestão da rede, ou seja, Turbonet Enterprise, Plus, Low Tier, a gravação de voz e também o Watch. Já que na parte de cima, nessa área rosinha, nós temos os produtos que são voltados para a parte de localização GPS e de segurança pessoal, como o Tracker, o Mendal e alguns outros, que a gente tem também a possibilidade de expansão da nossa placa opcional. Já aqui nessa parte azul, da lateral, nós encontramos a parte de hardware, de pedaleiras, acessórios, adaptadores e de uma forma geral, e também os gateways de rede. E já aqui na parte de baixo, na parte verde, nós temos os produtos voltados para as aplicações móveis, desde PTT ou monitoramento da rede, como o Turbonet Mobile Watch. Ok? E é claro que todas essas soluções vocês encontram em um só lugar, conosco Turbonet. E só passando rapidamente, quais são as nossas versões, em qual versão nós estamos e quando elas foram lançadas. Então, começando pelo Enterprise Plus, nós temos a versão 6.1, que foi disponibilizada em novembro, junto também com a versão 2.9 do Mobile Client. E eu vou passar qual foi a nossa, vamos dizer assim, as novas funções que nós tivemos da 6.0 para 6.1, que a 6.0 nós também tivemos webinar esse ano,
que foi um salto assim de funcionalidades novas, de layout, e que vocês também podem visualizar o vídeo do webinar anterior, se vocês perderam, dentro lá do YouTube, ou vocês podem me pedir o link que eu envio para vocês também, tanto do webinar quanto da apresentação. Nós tivemos a Turbonet Watch na versão 3.2, que foi lançada em agosto, e também o novo CPS Swift na versão 1.9.1, que foi disponibilizado em maio, ok? E, como eu comentei no início, a ideia é trazer as funcionalidades a partir das necessidades de cada segmento, de cada mercado. Reforçando que cada mercado opera de uma forma diferente, que cada um possui uma característica ou uma necessidade específica, mas é claro que não se limita. Podemos utilizar, por exemplo, a localização indoor para rastrear operadores dentro de uma mina, localizar veículos dentro do estacionamento ou para rastrear o nosso segurança dentro do shopping, por exemplo, tá? E antes de abordar cada segmento certinho, como a gente a proposta desse webinar hoje, eu quero falar um pouco mais sobre os sistemas compatíveis, as principais características e 3 funções ali mais específicas que nós acreditamos ser 99% dos segmentos vão utilizar ou vão precisar dessas 3 funções, ok? Então, começando pelo Turbonet Enterprise e Plus, é uma console que vai operar via IP, ela vai poder monitorar todo e qualquer sistema Motorola, então desde o analógico, do convencional, do Linked, do IPsat, até o Max ou o de Metro Express. Além dessa possibilidade, podemos trabalhar com sistemas híbridos, então uma mistura entre eles, e também ter bridge de redes, então o nosso P25 falar com o VDMR, o de Metro conseguir falar com o nosso POC, e várias formas ali de montar o nosso sistema. Podemos começar com um sistema pequeno também. Conforme a necessidade e a demanda aumenta, o sistema pode também crescer junto. Então, a gente pode adicionar mais usuários de rádios, mais consoles e até novos sites de sistemas. Nós podemos ter um servidor único, centralizado ou na nuvem, podemos ter um servidor local ou também servidores espalhados, sem ter uma descentralização desse serviço. E a gente pode ou não, dependendo da necessidade, trabalhar e operar com redundâncias. Caso um servidor caia, um outro servidor assume. Ok? E a arquitetura ela é bem flexível e vai de acordo com as reais necessidades do cliente. Pessoal, às vezes eu falo um pouquinho rápido, então vão colocando as perguntas aí. Se vocês não estiverem entendendo algum tópico, vocês me avisam que eu volto nele depois, ok? Então, começando pela nossa console de despacho, nosso carro-chefe, que é o que o pessoal mais utiliza, obviamente, onde podemos verificar todos os dados da rede, quem está ligado, quem está desligado, se eles têm GPS, se eles não têm GPS, ou se eles estão com uma localização indoor. Nós podemos realizar diversos tipos de chamadas através da console, como chamadas privativas, em grupo, chamadas para todos os despachadores de emergência. Nós podemos enviar mensagens de texto, podemos enviar arquivos, podemos realizar solicitações de chamadas, enviar comandos rápidos também, pressionando um botão e ele já faz uma sequência de ações. E muito mais possibilidades, monitor remoto e tal. Todas as atividades elas podem ser vistas no log, porque elas são todas salvas dentro do nosso banco de dados, e no caso das chamadas, a gente pode reproduzir instantaneamente. Então, se o operador saiu da mesa, voltou, ele pode ver que teve uma conversa e apenas reescutá-la. Além do monitor remoto que eu comentei, nós podemos habilitar e desabilitar a rádio, caso o rádio tenha sido perdido, roubado. Nós podemos criar grupos temporários com cross-patch, então um grupo de emergência ali entre manutenção, bombeiros, ou alguma coisa assim do tipo. Na console padrão, a gente pode editar as cores das caixas de canais e na console One nós conseguimos editar o layout completo. Então, enquanto na console tradicional poderíamos colocar vermelho para bombeiros, azul para a polícia, no Turbonet One a gente pode colocar quais são realmente as caixas que iremos utilizar, o log se a gente quer ou não, e assim por diante. É um layout 100% personalizável ou customizável. Todas as gravações, como eu falei, elas são armazenadas, gravadas dentro do nosso servidor, e nós podemos criar também filtros para realizar pesquisas.
descobrir os participantes das chamadas, descobrir a duração, descobrir quando foi efetivada essa comunicação, entre quem ocorreu essa comunicação, e ainda nós podemos adicionar comentários e notas dentro desses áudios e exportá-los. Para exportá-los, nós temos 3 formatos que vão para salvar esses arquivos. O WAV, ou WAVE, que é um dos formatos mais seguros da internet em questões de áudio. Nós temos o AGG, que também tem a mesma qualidade de segurança, porém ele ocupa menos espaço. E por último, o TNA, que é um protocolo exclusivo do Turbonet, que você consegue saber exatamente quem está falando, em que hora está falando. E a gente precisa, obviamente, do player do Turbonet para poder escutar esse áudio, ok? No módulo de rastreio, podemos ter a localização dos usuários de rádios portáteis, dos móveis, dos usuários mobile client e também dos dispositivos Teltônica, que eu vou falar um pouco mais aí à frente, e é claro, tudo numa única tela. Nessa única tela, nós podemos ter também o mapa indoor e o mapa externo, e o mapa interno também nessa mesma tela, para que o operador não precise ficar mudando de aba e várias vezes se atrapalhando durante o horário de trabalho. Nós conseguimos ter todo o histórico por onde os usuários passaram. Nós podemos realizar controles de velocidade, de acessos, de tempo parado, de entradas e saídas, no caso, e nós, com tudo isso, porque está tudo dentro do nosso banco de dados, nós conseguimos puxar diversos relatórios relacionados só à parte de localização de mapa, ok? E sobre a versão 6.1 que lançou agora em novembro, eu gostaria de ressaltar 2 funcionalidades que nós lançamos nessa versão, mas é claro, estamos falando de 2 específicas, teve mais algumas, e de fato o que teve bastante impacto foi da versão 6.0, a nova versão. Então aqui só foi um complemento que foi lançado as 2 ainda neste ano. Então, começar pela primeira, que é a integração entre os dispositivos de localização teltônica, que é o que eu acabei de comentar ali atrás. Eles vão funcionar com dados tipo 2G, 3G, rede de dados 2G, 3G, e eles não precisam de rede de rádios para enviar a localização. Então, ele não vai utilizar o nosso IP site, não vai utilizar o nosso RF para transmitir. Eles vão direto pelo chip de dados dele, o SIM card. A gente vai mostrar ele no mapa como se fosse um rádio, e é claro que você pode colocar um ícone especial apenas para esses dispositivos, para a gente conseguir entender que não é um rádio especificamente, e sim um dispositivo teltônica. As regras de cerca eletrônica, históricos, os relatórios também são todos aplicáveis aos dispositivos teltônica. Alguns desses dispositivos possuem botão de pânico e também podemos controlar o nível de bateria desses dispositivos. Alguns dispositivos já foram testados, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, eu tenho uma apresentação bem completa do pessoal da Teltônica e eu posso encaminhar para vocês, ok? Passando rapidamente aqui pelas configurações, é bem simples. Do lado do Turbonet, então nós precisamos habilitar, obviamente, o módulo, adicionar, colocar um endereço e a porta de acordo com a configuração que foi feita no software da Teltônica, o Teltônica Configurator. O cadastrar no Turbonet é bem semelhante ao cadastro de rádio e podemos ter diversos perfis de localização também. Então, pode ser a cada 10 segundos, 30 segundos, ter ou não a parte de gerenciamento da bateria e muitos outros. Ok? E aqui no mapa, como vocês podem ver, a gente vai visualizar como se fosse um rádio, como se fosse um mobile client, e ainda a gente pode puxar todo aquele histórico de rota, colocar a cor e saber onde o dispositivo esteve as últimas 24 horas, onde o dispositivo esteve durante certo período de tempo, ok? E aqui, a segunda novidade da versão 6.1 é uma nova regra que nós colocamos dentro do gerenciador de alarmes e eventos. Podemos enviar mensagem de texto para os dispositivos mais próximos, com visor, é claro. E definimos a distância e quantos usuários vão receber essa mensagem. E funciona tanto para rádio quanto para os dispositivos POC.
Já passando pelos principais pontos, vamos entrar agora na necessidade de cada segmento, de cada mercado, algumas funções que podem ser aplicadas e vamos começar aí pela parte de segurança pública. Os principais requisitos de segurança pública são a rápida resposta, a possibilidade de integração entre agências como polícia, bombeiros, resgate, ambulâncias. Isso também se aplica a diferentes tecnologias, como a integração de DMR com Band 5 ou com Dimetria, e ainda a necessidade de integração com telefonia, câmeras e sensores. Isso sempre pensando na segurança dos nossos operadores que estão ali em campo, correndo risco de frente, vamos dizer assim. Começando pelo Turbonet One, nós conseguimos atender às necessidades de cada operador por ter uma console 100% personalizada. Numa única tela, podemos inserir câmeras e comandos rápidos, mapas, colocar os grupos, tudo que o despachador realmente precisa para trabalhar. Outra necessidade bastante encontrada é o volume de comunicação, e que nós podemos utilizar as interfaces de áudio para direcionar o caminho da comunicação. Então, pelo headset, eu quero usar o microfone, ou eu quero utilizar a pedaleira para poder fazer o pressionamento do PTT, ou até mesmo um alto-falante externo para que eu possa enviar os alarmes para todos que estão dentro da sala da central. Então, as possibilidades de a gente poder, vamos dizer assim, encaminhar o áudio para diferentes dispositivos auxilia muito esse pessoal. Podemos também agregar na parte de segurança pública uma interface completa do sistema de telefonia. Nós conseguimos integrar os PBX mais utilizados no mercado, como o Cisco, por exemplo. Cisco, Panasonic, Avaya. Acho que a Avaya a gente não tem disponível no Brasil, tá, pessoal? Mas, enfim, nós conseguimos disponibilizar diversos tipos de PBX, ok? E de forma simultânea. Então, vamos realizar chamadas entre consoles, rádios, ramais, POC, tudo numa única chamada via full duplex. Os despachadores conseguem realizar as chamadas, além das chamadas, obviamente, a parte de conferência, o encaminhamento, ou ainda podemos colocar em espera. Além do teclado, para colocar ali o ramal que se deseja, o número do seu telefone, nós podemos utilizar também a lista de contatos. E ela é uma lista que você pode utilizar global para todos os seus despachadores, ou você pode utilizar ali local, cada despachador ter o seu. E tudo isso fica gravado dentro do servidor, todas as comunicações ocorrem dentro do servidor. Nós podemos utilizar também os dispositivos POC ou smartphones, né, para complemento da frota. Então, por dois principais motivos. As possibilidades de chamada, então a gente vai conseguir realizar chamadas em grupo, chamadas privadas, para a central e também para a chamada SIP. E o segundo ponto seria a parte dos alarmes de segurança pessoal, como medal, sem movimento ou agitação, para a gente poder enviar o alarme. E sem contar que a gente consegue ali ter também um ponto que não foi ressaltado, a questão da localização. Você vai ter aonde aquele operador está falando, e você consegue ver através do seu smartphone ou dispositivo POC com tela aonde estão os demais, ok? E também a gente pode utilizar o TurboSOS para a segurança das pessoas ao redor e não necessariamente para os nossos operadores. Então, o TurboSOS ele vai funcionar para quem não precisa ficar de comunicação constante assim, com a central, por assim dizer. Então, a gente pode apertar um botão para acionar a polícia, ou um botão pressiona e chama a ambulância. Nós podemos enviar, de fato, uma solicitação de chamada para a nossa central, ou podemos também enviar uma imagem quando algum descritivo. Então, teve um furto, eu posso tirar a foto e enviar para a minha central com algum tipo de descrição, qual foi o nome da rua, ou ainda nós podemos pensar, tem um gatinho em cima da árvore, nós podemos tirar a foto do gatinho e colocar a descrição, o nome da rua, para que os bombeiros possam vir socorrer. Ok? Além dessa questão de a gente enviar essas solicitações, nós podemos trabalhar com o mental, com detecção de agitação, que basta eu, vamos assim, chacoalhar o meu celular, que ele envia um alarme, e também o sem movimento.
Tanto o mobile client quanto o TurboSOS podem receber as notificações do tipo push, aquelas que a gente recebe do banco quando a gente faz algum tipo de transação. E a gente pode colocar alguns alertas, alguns informativos. Então, por exemplo, um alerta laranja de chuva. A gente pode enviar para todos os dispositivos POC e TurboSOS da rede, ok? Para que possamos detectar também alguma questão de emergência, nós podemos utilizar sensores, como escala ou até mesmo com a parte de telemetria. Nós podemos criar alguns tipos de alerta dentro da console, então tanto para os dispositivos que estão em campo ou para o pessoal que está ali dentro da central. Pode enviar um SMS ou pode enviar um áudio pré-gravado para todos, ou dependendo da situação, enviar até algum e-mail. Alguns exemplos que a gente poderia utilizar, além daquele alerta laranja de chuva, seria um alerta de deslizamento ou inundações em alguma determinada área, ok? Um caso interessante que nós temos, focando agora um pouquinho mais na parte no Corpo de Bombeiros, é a utilização do gerenciador de alarmes e eventos e comandos rápidos. Então, cada botão, ao ser pressionado, né, um botão específico, pelo período específico, a gente consegue enviar um tom de alerta para os usuários da rede, então sinalizando diferentes tipos de emergências ou gravidades, sem ocupar tanto a questão da rede. Então, se eu tenho uma emergência, eu vou pressionar e segurar o meu botão, ao invés de eu ficar dando PTT e falando que está acontecendo alguma coisa, ele vai tocar um tom específico, numa frequência e por X tempo de duração. Isso daí é tudo customizável, ok? Para os dispositivos que possuem placa opcional ou acelerômetro, no caso dos smartphones, nós podemos utilizar para detectar os alarmes de forma automática. Então, o Mendal para informar o despachador que tem algo errado com o usuário em campo. Nós podemos fazer a escalação de alarmes, enviando o alerta de um usuário para o outro, ou de um despachador para o outro, caso ele não seja atendido dentro do período programado. Então, tem um alerta de Mendal, eu vou enviar essa notificação, esse alarme para minha central. Se o despachador A não me atender em 1 minuto, ele muda para o despachador B, e assim sucessivamente, até alguém realizar o atendimento desse alarme. Nós podemos ter também a integração com a parte de câmeras, então podemos abrir a imagem em tempo real da tela do despachador, e ainda no mapa nós podemos colocar ícones, né, para saber exatamente onde essas câmeras estão instaladas. Então, nós poderíamos clicar no ícone e abrir numa nova janela, num pop-up, a imagem dessa câmera. E aqui, como já citei, né, ali atrás, nós temos a possibilidade de integrar sistemas distintos e ainda ter uma expansão bem grande do nosso sistema. Aqui é um exemplo que é um sistema real que está em operação. Nós temos diversos sites, diversos servidores e diversos agentes operando numa única rede e atendendo todas as necessidades do nosso cliente e das pessoas com que eles servem. Ok? E, de forma bem resumida do que nós vimos aqui na parte de segurança pública, o Turbonet ele pode auxiliar em diversos tipos de integração, desde o 25, modo turbo, Dimetra, até mesmo o Max, com câmeras e telefonia, e ainda mais ter uma frota híbrida. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de funcionalidade, manda aqui no chat para a gente ir conversando também um pouquinho depois o que vocês acham, qual função seria importante para cada segmento e o que eu não citei aqui, ok? E vamos falar agora um pouquinho mais do mercado de usinas elétricas, plataformas de óleo, petróleo e gás. Então, começando aqui, os principais requisitos, né, desse segmento é a centralização dos atendimentos, rastreio completo do fluxo de trabalho e controle nos tempos de resposta. Nós precisamos ter um rápido retorno em relação a incidentes ou de informações e, obviamente, a parte de ter relatórios completos dentro desse sistema. Então, com o fato de precisarmos ter a centralização, nós
centralizamos assim todos os operadores numa única sala, né? Não questão de servidor, mas sim da operação, nem sempre esses operadores vão trabalhar na mesma máquina ou às vezes eles trabalham em turnos. Então, provavelmente eles não vão trabalhar na mesma máquina mesmo, ok? Então, a ideia de que cada operador ele precisa ter uma área de trabalho individual, a Júlia precisa de uma X tela e fulano precisa de outra tela, a ideia é a gente conseguir, com o Turbonet, criar perfis de conexões para cada despachador poder trabalhar com os itens que ele realmente precisa, com a console que ele precisa e ainda com as conexões para os servidores redundantes se necessários. Então, o operador A, ele prefere ter um mapa à direita, os grupos embaixo, o painel de notificações à esquerda. E o operador B não precisa do mapa, por exemplo, mas precisa do chat e os grupos. Então, cada um vai ter a sua única tela. Então, independente se eu pego o computador 1, 2 e 3, eu vou ter a tela que eu realmente preciso trabalhar. Nós temos também as solicitações de chamada, que servem para incidentes da rede, que possuem muitos usuários de rádio e poucos despachadores para atendê-los. As solicitações servem quando temos uma comunicação, quando nós tentamos ter a comunicação com o despachador, porém a gente não tem, ou é sem sucesso, ou o despachador tenta com rádio e também é sem sucesso. Nós podemos enviar a solicitação por DTMF, mensagem de texto, telemetria, ou até mesmo, né, no caso da console, nós podemos enviar por um comando direto da console. Para o despachador, ele vai aparecer com um pop-up, com as opções para atender ou colocar numa fila, e para o rádio nós conseguimos mostrar como uma mensagem de texto que tem alguém querendo se comunicar com ele, porém não conseguiu. Na console One, nós podemos criar e configurar todo o painel de configuração para conseguir visualizar desde as solicitações de chamada, os alarmes e solicitações de chamada, alarme e chamada perdida. Então, você consegue ter tudo numa única tela, configurável. Então, você pode criar filtros de grupos, filtros para os despachadores e ainda quais são as notificações que você quer visualizar. Então, eu poderia criar 3 painéis, um para notificação, um para solicitação, outro só para alarmes, por exemplo. E legal que a gente consegue visualizar ali na parte de cima o quantitativo de cada solicitação que nós temos e ainda podemos realizar algumas ações. Então, como localizar no mapa, enviar para a fila, responder, ver alguns dados sobre o usuário, se ele utilizar o cadastro do Segui SideOut, por exemplo. E nós podemos utilizar em complemento com o chat de texto da console One. O layout ele vai remeter muito ao WhatsApp Web, então, além da parte de texto, né, nós podemos ter foto, vídeos e outros arquivos, como um manual em PDF ou uma nota em HTML, em XML, desculpa, e que pode ser aberto dentro da console, no caso dos PDFs, que a gente tem também o leitor de PDF dentro da console. Nós podemos pesquisar por palavras-chave ou conversas, então posso receber ali a notificação e também indicativo de quantidade de novas mensagens. Utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V e também saber se o usuário recebeu a nossa mensagem. E, obviamente, diferente ali do WhatsApp, você vai ter controle sobre tudo, né? Nosso gerenciador da rede, vamos por assim dizer. E aí, porque todo o histórico ele vai ficar armazenado dentro do nosso servidor. No caso da console One, nós temos o modo noite e a gente pode também trabalhar, né, no modo claro, modo escuro, modo dia, modo noite também ali, para facilitar para os nossos operadores. O Turbonet, de forma resumida, ele vai conseguir atender todas as necessidades de operadores distintos em máquinas aleatórias, sem nenhum transtorno, a centralização de alarmes e solicitações de uma forma visual bem simples, porém muito eficaz, o controle e armazenamento de todos os textos, arquivos, tudo que for utilizado pelos nossos operadores. E é claro que nós podemos integrar e utilizar em sistemas híbridos, como rádio, POC, telefonia, ou até mesmo diversos tipos de sistema de rádio. E
Passando agora para o segmento de transporte, nós conseguimos agregar muitas funções com a parte de GPS, localização indoor, e aí, sem contar aquelas regras que nós podemos adotar de regras de cerca eletrônica em cada necessidade do cliente. Então, começando ali pela parte do mapa, desculpa, ali, nós vamos precisar do controle de velocidade, controle de entrada, saída, tudo aquele tópico que eu falei anterior para vocês, no início, né, de localização, é o principal foco da necessidade de transporte. Então, nós precisamos ter o rastreamento de cada usuário da minha rede, seja ele de rádio, POC ou até mesmo o meu teutônica. Eu vou precisar ter necessito das rotas de tudo que acontece, por onde meus usuários passaram, se eles estão realizando de fato o controle da minha ronda, certo? Controle de entrada, saída, controle de velocidade dentro de uma determinada área e saber exatamente o nosso relatório por onde eles passaram, qual foi o período que eles estão dentro de uma determinada região. Tudo isso nós conseguimos visualizar com o Turbonet na parte de mapa. Nós temos também, como complemento, a parte do Swift Tracker, que nós vamos conseguir ali maximizar as possibilidades de uso do GPS. Então, começar pelo tempo de atualização de 2 a 5 segundos, que é um tempo bem menor do que nós temos aí dos GPS convencionais. A possibilidade de armazenar aproximadamente aí uns 3 meses de dados de GPS, que são muitos pontos, inclusive, dependendo da forma que é configurado, se é 30 segundos, 60 segundos, isso aí pode ser até muito mais tempo, ok? Nós temos as regras de cerca eletrônica, então dentro da rádio, podemos colocar tanto no servidor quanto dentro do equipamento, para o equipamento tomar as atitudes sozinhos, e tudo isso com uma certa, vamos dizer assim, inteligência, de saber se o canal ele vai estar livre, se ele vai conseguir enviar os pacotes sem sobrecarregar o sistema de comunicação. Então, os meus dados de GPS, por mais que eles são tão precisos, mas eles não vão sobrecarregar o meu RF e atrapalhar a minha comunicação. E também nós conseguimos, no caso dos portáteis, nós conseguimos enviar o nível da carga da bateria. Então, saber se o meu usuário, estou tentando comunicação com ele, porém eu não consigo, ele não me retorna, já mandei a solicitação de chamada, não me responde, então a gente pode verificar se também não é a questão da bateria dele. Nós podemos também utilizar a localização indoor com os beacons de uma forma um pouco diferente do tradicional. Nós podemos, por exemplo, né, esse é um caso de um cliente real, nós colocamos um beacon em cada vaga de estacionamento e cada veículo ele é equipado também com um rádio DGM. E, então a gente consegue saber com precisão quais são os veículos e quantos veículos estão dentro desse estacionamento. Nesse caso, o rádio ele pode ser alimentado de forma direta para que a gente possa ter alimentação constante e meu rádio não desligar. Posso também fazer uma configuração nele de bloquear o acesso para o meu motorista desligar ou ligar o meu equipamento. Então, assim, a gente consegue ter sempre a localização desse nosso veículo. Então, como eu falei, né, na parte de transporte, a parte de GPS, localização interna, o Eutrak, eles trazem muita facilidade e confiabilidade de onde estão os meus motoristas, da segurança deles. Vai ter umas funções que eu vou passar um pouco mais para frente, que é, por exemplo, o detector de impacto, o detector de frenagem, que nós também poderíamos utilizar com a parte de localização a parte de transporte. Então, um pouquinho mais para frente, vocês vão conseguir ir associando mais funções de um lugar, de um segmento com o outro. E falando um pouquinho mais da parte de mineração, segmento de mineração. Então, os requisitos, começando por eles, óbvio. É essencial a gente falar da segurança dos operadores. Então, e
para o pessoal que está dentro da sala de controle a necessidade de uma visualização rápida de todas as informações e ainda a possibilidade de uma operação remota, ok? Então, como eu falei, do Swift Logic, a gente, além do Medal, do Tracker, nós poderíamos utilizar outros sensores para a gente ter esses outros alertas. Então, por exemplo, o detector de capotamento do veículo, alguma falha dentro do sistema do veículo ou da máquina, colisão, a gente tem a detecção de colisão e também a frenagem brusca. Então, a gente pode tentar impedir alguns deles, por exemplo, colisão, que além da cerca, levamos assim, a cerca eletrônica, nós podemos criar uma área dentro do mapa, mas nós podemos criar também uma área ao redor do meu usuário. Então, conforme o meu usuário vai andando, vai se locomovendo, a gente vai ter essa área também se locomovendo. Caso um veículo entre dentro da área do outro, nós poderíamos avisar ou ter uma mensagem de texto já programada dentro do rádio para ele, caso um entrar na região do outro, ele sobe essa mensagem para os dois motoristas e até mesmo para o meu despachador. Ou além da questão dos dois motoristas do despachador, a gente poderia enviar um e-mail, um SMS para o encarregado da operação falando que algo pode ter ocorrido com os motoristas. E é claro que a gente pode usar tanto a parte de GPS quanto os beacons para localizar dentro da mina. Então, o GPS fica para o externo e os beacons dentro da área interna de uma mina que seja subterrânea. Temos algumas minas abertas e algumas minas subterrâneas também. Na console One, nós podemos acionar algumas chaves, então acionar motores, acionar bombas. Nós podemos visualizar todos os dados desses sensores, então sensores como nível, sensores de temperatura. Nós podemos também colocar tudo numa única tela para o nosso despachador. Lembrando que cada despachador pode ter a sua própria tela, então vai aí da necessidade de visualização dos nossos despachadores. Nós podemos ter uma resposta rápida, então, digamos que meu nível passou de 30%, ele automaticamente aciona a bomba. Ou eu poderia colocar, quando meu nível der 30%, ele vai subir uma notificação para o meu despachador, e o meu despachador ele precisa pressionar um botão para acionar a bomba ou acionar algum comando assim do tipo. Então, numa única tela você consegue ter essas informações. E aqui na parte de relatórios, como tudo, já falei, né? Mas fica tudo registrado dentro do nosso banco de dados, a gente pode puxar vários tipos de relatórios. Então, a gente consegue puxar a parte de gravações, a parte de localização, quanto tempo ficou dentro de uma área, dos status, quais foram os canais, as atividades do meu rádio, qual foi a última vez que ele ficou ativo. Então, tudo isso a gente consegue ter dentro da nossa parte de relatório, que a gente pode ser exportado semanalmente, diário, e você ainda pode criar, vamos dizer assim, agendamentos. Então, você pode agendar toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu quero saber quais rádios não ligaram nos últimos 7 dias. Então, você pode receber, ou não tiver nenhum tipo de atividade. Aí você consegue visualizar, receber um e-mail toda segunda-feira, e aí vai depender de como é a operação do cliente. Nós podemos também criar status para cada rádio, então conforme minha operação vai andando, eu posso ir pressionando os botões para falar, eu estou, sei lá, abastecendo, estou voltando para o estacionamento. Então, ali você consegue ter alguns status e, obviamente, nós conseguimos puxar também esses relatórios desses status. Então, o Turbonet ele vai conseguir trabalhar facilmente com grandes operadores, com quantidades, né, de operadores. Então, cada despachador ele vai poder trabalhar com sua própria área de trabalho, ter regras distintas. Então, pode ser que a Júlia não possa puxar o relatório, porém a Irina, que é a gerente, ela tem um agendamento de todos os relatórios semanais para o e-mail dela toda semana. Um exemplo. Nós podemos ter diversos tipos de acionamentos remotos, nós podemos integrar necessidades, né? Então, junto com escada, telemetria, sensores, acionadores, nós conseguimos trazer isso também para a tela do nosso Turbonet. E, é claro, ter uma resposta rápida
e, dependendo do caso, até mesmo automatizada, segurando ali tanto a saúde da minha operação, quanto também a dos meus operadores. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Lembre de mandar aí na parte de perguntas. Só vou beber um golinho de água, um segundinho. Da parte de mineração, pessoal aí que opera bastante, vocês têm alguma, vamos dizer assim, uma função específica que vocês acham que a gente deveria usar aí que eu não comentei? Manda aqui na parte de perguntas, por gentileza. E vamos lá. Para a parte de industrial, vamos dizer assim, nós vamos ter os requisitos. A questão da comunicação eficiente, então eu preciso ter uma comunicação simples e rápida, eu preciso ter alertas e alarmes de emergências e também notificação para todos e de várias fontes de notificações. Então, por se tratar de diversos tipos de alarme, de várias entradas, nada como o gerenciador de alarmes e eventos para controlar tudo de forma automática. Então, basicamente, de uma ação nós teremos uma reação, então de uma mensagem de texto, eu consigo gerar um ticket de serviço ou enviar um alerta para um determinado grupo. As possibilidades assim, são muitas, então considerando a quantidade de formas que podemos acionar e de respostas que podemos ter, então assim, as possibilidades são muitas mesmas. Então, a gente pode integrar desde a parte de API com outros sistemas. Nós podemos utilizar vários tipos de entradas. Então, o SCADA, Modbus, RS-232. Nós podemos ter diversas, vamos dizer, saídas. Né? Então, de uma mensagem de texto, eu posso enviar um e-mail ou acionar algum agendamento específico. Se apertar um botão lateral, eu consigo abrir a câmera de algum despachador. Então, tudo isso daí a gente consegue integrando com o Turbonet, gerenciador de alarmes e eventos. Aí, na parte da indústria, como a gente já sabe que o pessoal utiliza muito CLPs, então a gente consegue integrar ao Turbonet tanto os dispositivos masters quanto os dispositivos slaves e ter as respostas automáticas. Então, caso o mister pare, nós podemos receber um áudio pré-gravado do grupo da manutenção para verificar isso, por exemplo, ou criar ainda um ticket de serviço para esse pessoal. E, além de integrar com a parte de rádio, nós poderíamos integrar com um sistema de emergência tanto sonora quanto visual e até mesmo enviar as notificações para todos os envolvidos ou abrir a emergência dentro dos nossos dispositivos, tanto de rádio quanto até mesmo do POC, no caso de uma emergência, de uma evacuação. E na parte da indústria, além das automatizações de serviços e de tarefas é primordial. Então, quanto menos o risco de erro humano diminuir, melhor é para a nossa operação, certo? E vamos falar agora um pouquinho da parte de hotelaria. Então, sendo as principais necessidades aí do setor hoteleiro, é a interconexão entre serviços, a segurança dos hóspedes e também atendimento ao público de uma forma muito mais eficiente. Então, começando ali pelo nosso ticket de serviços, podemos criar tarefas para os funcionários através de um site simples, HTML, ou até mesmo dentro do nosso console de despacho. O job ticketing, né, as tarefas, elas podem ser, após criadas, né, elas podem ter alguns status como atribuídos, aceito, em progresso, finalizado, cancelado ou até mesmo rejeitado. E a gente pode acompanhar o progresso de cada tarefa em tempo real e ainda também através de alguns relatórios disponíveis. Além dos relatórios tradicionais, nós temos relatórios tipo gráficos que vai ajudar ali uma maior eficiência para o nosso gerenciador da rede.
além da questão que nós podemos integrar com os e-mails, nós podemos integrar com os softwares próprios do setor, que nem o HotSource. A gente poderia, por exemplo, do HotSource, criar um ticket de serviço para a camareira, para organizar um quarto e assim por diante. Ou, através do site ou do e-mail, a gente poderia precisar reabastecer o frigobar do quarto 212. Então, assim, a gente consegue automatizar e ter uma resposta mais rápida de atendimento para o nosso público. Ok? E ainda a gente poderia utilizar o hot source, que é o mesmo lá que a gente comentou anteriormente, para a população, porém a gente poderia utilizar para os nossos hóspedes, então oferecer junto ali com a estadia. Eles poderiam enviar alarmes ou as alertas e ainda também receber notificações ou reportar alguns incidentes, se aconteceu alguma coisa, um vidro quebrado, uma maçaneta quebrada, eles poderiam tirar foto e enviar também. E sem contar a questão das notificações tipo push para todo mundo ali com informações importantes, caso a gente não quer que aconteça, mas uma evacuação de emergência poderia ser necessária. E, então, com o Turbonet junto com a parte de Job Ticket, o ticket de serviço, a gente pode melhorar muito a experiência dos hóspedes e integrar ainda com softwares especializados, né, do setor hoteleiro, e ainda reforçar a segurança utilizando o TurboSOS em si. E vamos agora um pouquinho sobre a parte do varejo, como podemos melhorar ainda mais o mercado de varejo. Então, sendo os principais requisitos, começa com a gestão de patrimônio, rota dos guardas de segurança e ainda integração com integração de locais remotos para uma gestão centralizada. Então, começando pelo Segue Segout, nós podemos Segue Segout, nós poderíamos utilizar o código de barra dos crachás, por exemplo. Então, eu tenho meu usuário ali, ele vai trabalhar com rádio, e eu posso associar o meu rádio a esse usuário. Então, a sua leitura do código de barras poderia ter um código de barra no rádio, um do crachá, e eu associo um ao outro. Ok? Nós podemos ter também, criar alguns tipos de rota. Essas rotas para os nossos guardas, então, preciso fazer uma ronda no shopping no primeiro piso. Nós poderíamos fazer uma ronda extremamente flexível, ele pode passar no ponto A, depois no ponto C, depois no ponto D, ou uma rota extremamente rígida. Então, preciso passar no ponto A, B e C, nessa ordem, tem que ficar 1 minuto no A, 1 minuto no B e 1 minuto no C. Então, seria uma outra forma de deixar ali um pouco mais rígida a nossa rota. Nós poderíamos começar e parar a rota e depois ele retoma caso tenha um incidente. E a gente pode usar tanto a parte do GPS quanto a parte de localização com os beacons. E aí, dependendo dos beacons, a gente pode ajustar aí uma maior precisão de 1 a 70 metros, dependendo do modelo, se é da Steamboat, da Contact e assim por diante. Além da parte de localização e de sign-in, nós poderíamos utilizar a integração com câmeras. Então, nós poderíamos abrir a imagem ao vivo e ser associada a um beacon. Então, vamos dizer que a Júlia não passou a 7.1 no beacon 3. Então, o que ele faz? Ele pode abrir um alerta de emergência ou até mesmo abrir a câmera relacionada ao beacon da beacon 3. Agora eu não lembro qual era o beacon, mas vocês entenderam o exemplo. Nós poderíamos também associar alguma emergência. Caso o meu pop-up suba de emergência, automaticamente eu abro uma câmera relacionada a esse local. E mais aqui está um exemplo de arquitetura também real, utilizada na parte de varejo de um cliente nosso. Se vocês notarem bem, nós temos integração em todas as unidades e nas centrais, e a gente pode e também trabalhamos com o sistema híbrido. Então, a gente trabalha tanto junto com o DMR, junto com o POC, e a parte de câmeras também. Então, todas as minhas centrais, todas as minhas unidades vão ter as câmeras,
junto com a parte dos gateways, e na minha central eu vou fazer monitoramento de tudo junto e ter ali a segurança dos nossos pessoal envolvido. Então, de forma bem resumida aqui da parte de gestão nós conseguimos, né, ter a gestão de frotas, das rondas e também a centralização de todas as informações. Nós poderíamos integrar os beacons para rastrear os containers ou, além dos containers, objetos. Nós poderíamos manter alarmes automáticos relacionados a rondas ou ainda, através de uma única central, gerenciar todas essas unidades remotas. Por último, porém não menos importante, nós vamos falar sobre os provedores de serviço, ou pessoal aí, que vai também prover a parte de software. Então, para os provedores, uma das principais necessidades é a gestão e controle de toda a frota. Então, uma frota geralmente muito grandes e são clientes distintos. Muitas vezes a gente vai utilizar os mesmos recursos, porém numa única rede. Então, como a gente viu já algumas vezes aqui na apresentação, nós conseguimos ter um sistema extremamente grande e híbrido. Então, nós podemos integrar diversos tipos de sistemas de rádio, rádios analógicos, rádios digitais, rádios troncalizados, e ainda nós podemos integrar e-mail, SCADA, os novos dispositivos Teltônica também agora é possível. Então, tudo numa única rede. E aqui, para o pessoal, né, para os provedores que realizam a parte de locação de um sistema completo, eu geralmente, 100% das vezes, eu indico a utilização das instâncias. Nela, a gente consegue adquirir o software Kubernetes uma única vez, e conforme a nossa rede cresce, conforme meu provedor ele vai tendo mais locações, a única coisa que a gente faz é adicionar os rádios e adicionar os despachadores dentro dessa rede, ou os módulos, se eles quiserem. Então, todos os bancos de dados eles são individuais, nenhum cliente vai conseguir visualizar a rede do outro, não vai conseguir comunicação, e do meu ponto de vista, é claro, o melhor de tudo é que os provedores, né, vocês, vão ter o controle da rede. Então, se vocês precisam realizar acessos, se vocês precisam mudar configurações, vocês vão manter o domínio do servidor à sua disposição. Então, vocês vão poder estar ali fazendo gerenciamento sem grandes problemas. Sem contar que acontece, mas meu cliente pagou ou teve uma rescisão de contrato, eu posso simplesmente parar a minha instância e ele não vai ter mais o serviço. E depois a gente só passa recolhendo os rádios. E, claro, geralmente os provedores de serviço, quando eles precisam fornecer esse tipo de serviço, obviamente, a redundância é primordial. Então, nós precisamos trabalhar com backups, com servidores redundantes. Podemos trabalhar de duas formas, tendo um servidor ativo, onde os dois servidores vai gravar os dados de forma simultânea em cada banco de dados, né, em 2 bancos de dados, ou ainda nós podemos trabalhar com um servidor tipo ativo-passivo, onde o segundo só vai começar a gravar os dados depois que o principal que o principal cair, que não estiver rodando. Ok? E uma outra forma extremamente importante forma de trabalho é o Turbonet Watch. Nós conseguimos ter ali todos os dados da rede para análise. Então, dados como tráfego, RSSI, ocupação da rede, quantos PTTs, qual foi o grupo ou rádio que mais fala, e ali toda a parte de alarmes de RDAC refletida. Tudo isso a gente consegue saber com o Turbonet Watch a real saúde do nosso sistema, se eu tenho um slot que está utilizando mais, se compensa fazer reversão de dados, se está muito ocupado. É uma ferramenta importantíssima para quem está em campo. Então, nós conseguimos ali ter um monitoramento real dos nossos equipamentos. Nós podemos montar um mapa da topologia para saber se tem alguma repetidora que não está funcionando legal. Nós vamos ter ali diversos tipos de relatórios, diversos tipos de gráfico também,
para entender como está nosso sistema e, obviamente, nosso mapa de RSSI, para saber, pode ser que o meu projeto, quando eu fiz há 5 anos atrás, tinha uma área de cobertura diferente do que está hoje, porque hoje construíram 10 prédios no meio e aí eu não consigo ter a mesma eficiência. Tudo isso a gente consegue ver com o Turbonet Watch. E, obviamente, o Mobile Client vai ser uma outra ferramenta interessante que a gente pode agregar ao sistema. Então, como a gente viu, né, diversas vezes ali no decorrer da apresentação, nós podemos utilizar junto com a rede de rádios, Mobile Client, para que seja possível, né, a parte de voz e dados, nós precisaríamos ali de uma estação de controle fazendo a nossa ponte entre os dois. No caso do POC, apenas como único, você não vai ter integração com rádio, você não precisa de nenhum hardware adicional. Nós poderíamos, por exemplo, enviar dados entre rádio e mobile client, mas no caso de voz, a gente precisaria, assim, do gateway fazendo essa ponte de voz. E num sistema só POC, passando de forma um pouco mais resumida, nós temos algumas funcionalidades. Então, são as chamadas somente em grupo, chamadas privadas, chamadas de emergência para todos. Nós podemos ter tanto a localização de GPS como a localização indoor com os beacons. Nós podemos ter a parte de mensagem de texto, fotos, vídeos, trocas de arquivos. Podemos trabalhar com os tickets de serviço, né, os job ticketing. Temos diversos tipos de segurança pessoal, então o MEDAL, o detector de movimento, o detector de agitação, até mesmo o trabalhador solitário. Nós podemos ter também as solicitações de chamadas, ter históricos de conversas, chamadas gravadas dentro do dispositivo, e ainda a gente vai funcionar ali tanto com o dispositivo iOS ou Android e alguns dispositivos POC, que são como rádios, porém com Android embutido, que a gente poderia utilizar dentro deles também, com ou sem display. Se alguém precisar, eu tenho uma lista bem completa de quais são os dispositivos que hoje a gente suporta e eu posso enviar para vocês também. E o mais, só resumindo, a parte de provedor de sistemas, de serviços, o mais importante, acredito, é ter o controle total sobre a nossa gestão da rede, ter a possibilidade de ampliar cada vez mais e mais, conforme vai crescendo a demanda, e também ter diversos tipos de tecnologias ao seu dispor, porque pode ser que o cliente não seja interessante, mas para que outro possa sim. E vamos à nossa parte de perguntinhas. Vou abrir aqui, a gente tem alguns minutinhos. Falei um pouco rápido, de praxe, né, pessoal? Eu acabo sempre falando um pouquinho mais rápido, mas o que vocês tiveram de dúvida, vocês podem estar mandando aqui e eu posso responder para vocês. E ainda lembrando que eu vou enviar, acredito que entre hoje e amanhã, vocês vão receber tanto o link da apresentação, quanto também o link do vídeo. Para quem não conseguiu assistir e acompanhar conosco, eles podem assistir um pouco mais tarde. Vamos lá. Em relação ao mobile client, eu consigo utilizar diferentes perfis de localização? Sim. Assim como o rádio, nós podemos criar perfis diferentes para grupos diferentes de pessoas. Então, posso colocar ali, eu não quero que um grupo de mobile client utilize, por exemplo, o job ticketing, porque eles não têm a parte da segurança, eles não precisam de job ticketing, mas eles precisam do indoor. Mas o meu grupo de camareiras, elas precisam ter a localização e o job ticketing. A gente pode criar perfis, sim, diferentes, tanto para rádio quanto para despachador, ou até mesmo para os mobiles. A apresentação do Teutônica, sim, eu posso encaminhar para vocês também. Eu tenho contato também do representante Teutônica aqui do Brasil, para que eu possa enviar para vocês, ok? E eu acredito que seja só isso. Quem tiver mais algum tipo de pergunta, vocês podem mandar, entrar em contato comigo, que daí a gente vai conversando, ok, pessoal?
Muito obrigada. Eu espero que tenha sido um pouco diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. A gente quis trazer uma perspectiva diferente para vocês. Então, ao invés de eu vir aqui e ficar sempre falando, o indoor serve para isso, 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 faz isso, isso, aquilo, a gente quis trazer quais são um ponto de vista bem diferente do onde a gente poderia utilizar cada funcionalidade. Claro que a gente não se limita apenas a isso, então pode ser que no pessoal de energia, além do solicitação de chamada, que é utilizar o GPS Tracker, então a gente consegue fazer aí bastante coisa, vamos dizer assim, bastante integrações entre os módulos e utilizar cada um de uma forma especial e específica, ok? Pessoal, muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Eu que agradeço. Lembrando que mais tarde vocês recebem ambos os links. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham um ótimo resto de semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau.